Bem-vindo ao nosso canal. Hoje é nosso primeiro episódio e o meu nome é Luciana. Oi, meu nome é Gilmar. A gente vai abrir com chave de ouro. Falando de Take On Me. Gilmar, você escolheu esse tema. Eu começo dizendo que eu estou aqui uniformizada, pronta para a gente conversar sobre essa banda norueguesa. Mas tu que escolheu, por que tu escolheu? Exatamente porque tu gosta. Né? E eu sabia que tu teria O que dizer? um monte de coisas, né, para poder trazer para a conversa. Então, é uma homenagem à Luciana. Para quem não sabe, eu sou uma grande fã do A-ha. O A-ha me acompanhou a vida inteira, assim. Eu lembro no cursinho pré-vestibular que eu estava encantada com o vocal de Manhattan Skyline, que eu ficava com aquela, sabe, aquela coisa meio operástica, meio... Meu Deus, como é que ele faz isso? E eu tentava imitar, mas nunca consegui, né? Aí eu lembro também que quando eu estava fazendo mestrado, alguém me deu uma fita, e eu lembro de duas músicas, uma do Kim e Velvet, do A-ha, foi que marcou o meu mestrado. E durante o doutorado eu te mandei, inclusive, a música do Morten, Scare of Heights, que tu não gostou muito, mas o A-ha me acompanha, assim, então eu amo o A-ha. E esse é o Ah, que motivo bom. pelo qual nós estamos É, né? aqui hoje. Ah, que bom, que bom, que bom. Né? E depois, assim, né, a gente tem que ver que o A-ha, né, e Take On Me, principalmente, né, é uma música que é icônica dos anos 80, né? Então, bate muito forte com a nostalgia, nós, né? Eu acho que Né, falou nos 80, falou Take On Me, para mim. sim, sim, sim. É um dos hinos dos anos 80, É, né? é. Com certeza. É tipo assim, né? Ouvir o A-ha com a mão. Take On Me com. No coração, onde é que é? Né? Uhum. Então, eu acho que é. E por que tu gosta de Take On Me? Por que eu gosto de Take On Me? Ai, Uhum. eu gosto de Take On Me. Eu acho que o vídeo é icônico, mas a gente vai falar disso mais tarde. Eu acho aquela... Eu acho aquilo o máximo. Eu acho que o vídeo é uma coisa muito importante em Take On Me. Eu acho a música muito boa também. Tem partes da letra que eu gosto muito, assim. Que mais tarde, quando a gente falar Uhum. da letra, a gente volta nisso. Ah. É. Não, pois é, eu gosto exatamente por isso. Esse riffzinho do início, né? É. Que quando inicia aquilo ali, tu já imagina assim uma pista lotada de gente, né? Tu já imagina as pessoas dançando, porque É. não tem como tu ouvir aquele riffzinho do início e não pensar já Não em se sentir chacoalhar contagiado. É. não exatamente, né? É. É um riff que contagia muito, O né? motivo pelo qual foi tão Então imitado, né? Mas não falaremos sobre isso. Não falaremos sobre isso. Tu né? acha que Take On Me ele tá muito arraigado nos anos 80, assim? Ele faz parte dos anos 80? Faz parte de uma onda dos anos 80? Sim, com certeza. Assim, se a gente pensar no início lá dos anos 80, porque o Take On Me, a versão que a gente está conversando aqui, foi lançada em 85, Sim, né? é, Mas depois tu vai falar de outras coisas. sim. Mas é de 85. E nessa época ali, uh, a música pop muito em alta, assim, era cheia de sintetizadores, né? Eu já, Uhum. já vinha ali na Inglaterra, desde o final dos anos 70, início dos anos 80, um monte de bandas que estavam em alta, e tinha até a tal da segunda invasão inglesa nas paradas americanas, né? Cheias de músicas de bandas inglesas cheias de sintetizadores. E o A-ha, com Take On Me, principalmente com esse riffzinho de Take On Me, bate muito forte, né? Exatamente nessa questão aí de sintetizadores, baterias eletrônicas e toda essa parte É, do synth pop que estava realmente na época bem, em alta. bem forte, né? Bem alta mesmo. Tu sabe que esse riff, ele foi feito, eu não sei quando ele foi feito, mas o Mags diz que ele tinha 15 anos quando ele fez. De brincadeira.
Isso, ele nasceu em 62, novembro de 62, então é 77, 78. Foi feito num piano em casa. Porque a família é muito musical e tal. E quando ele se juntou, não vamos entrar em detalhes sobre como a banda surgiu, porque se vocês quiserem, comentem e a gente fala sobre isso mais tarde, uma outra oportunidade. Quando o Paul ouviu esse riff, ele começou a tentar botar um pouco de cordas ali e ver o que ia acontecer com esse riff. E ele se chamava The Juice Fruit Song, porque eles diziam que parecia esse riff, né, tão alegrinho, que parecia uma propaganda de suco de fruta. Sabe aquela família norte-americana sentada no parque, o sol, as crianças correndo e Comercial de margarina, né, também. Que no Brasil chama comercial de margarina. Para eles era de suco de fruta. E carregou esse nome. Até que o Morten, quando entrou na banda, ouviu e disse: esse aí é o nosso hit. E aí eles inventaram de fazer umas demos. E essas demos foi o que eles trariam para a Inglaterra, né? Para tentar se vender no mercado europeu, porque eles queriam cantar em inglês. E na Noruega, na época, quando eles cresceram na Noruega, tinha um canal de televisão, uma estação de rádio, não se tocava nada em língua estrangeira, né, em inglês, por exemplo. Eles ouviam músicas em inglês porque alguém trazia discos ou porque tinha filmes, essas coisas. Eles sabiam o que estava acontecendo, mas não era o que eles ouviam. E aí eles queriam fazer sucesso mundial, eles não iam fazer sucesso mundial se eles não tocassem em lugar nenhum, não ia tocar nem na Noruega. Então vieram para a Inglaterra. Sim. E tinha que ser em inglês que... Tinha, né? tinha. Né? Porque nós queríamos conquistar o mundo. Aí... Não, pois é, imagina uma música pop falada, cantada em norueguês naquela época. Qual a chance? Né? Hoje, qual a chance? Exatamente. Né? Então eles gravaram 4 músicas, fizeram um demo, mas imagina teu vizinho em casa com os coleguinhas gravando uma demo em casa. Então ela é muito precária e ela chama Lesson One. E a Lesson One, ela foi gravada eu tinha isso em algum lugar. Foi de setembro a dezembro de 82, eles gravaram isso. E aí, depois disso, eles vieram para a Inglaterra. Então, essa música, tu acha que tu chegou a ouvir, que eu te passei, ela não se parece em nada com Take On Me. Ela tem o riffzinho, né, no iniciozinho. Ela tem 8 linhas. 8 linhas da música original. O vocal do Morten não tem nada a ver com o vocal novo de Take On Me, né? Ele é bem diferente e a letra fala mesmo de tudo que começa bem vai dar tudo certo e a gente segue com o sol e viva, viva e tudo bem. Tem um cocoricole no meio, né? Tu ouviu? E a gente não vai falar muito dessa porque ela é muito precária mesmo e era só para dar início o que eles iam fazer. Com a vinda para a Inglaterra, eles resolveram gravar as demos num estúdio chamado Rendezvous. E aí o Magner, de novo, disse assim, só um pouquinho. Não era isso que a gente fazia quando a gente estava na nossa banda, né? A gente é da Noruega, é frio, é escuro. Que letra é essa que a gente nunca fez? Está errado. Muda essa letra, porque quem fazia a letra era o Paul. E aí o Paul deu uma travada e não conseguiu terminar a letra. E aí tive que gravar no dia seguinte, e aí, mas daqui. E aí ele inseriu umas coisinhas ali, o romance todo, que não tinha no início, que não mudou muito, não parece muito norueguês também, né? Você já disse que na Noruega era frio, escuro, né? Take On Me, realmente, a letra também continua não sendo desse jeito. E aí eles fizeram isso. Trocaram a letra, o Morten deu uma arrumada ali, então os 3 estão creditados como por isso. Porque normalmente é o Paul, né? O Paul. Pode ver das letras, é Paul. Sempre. E às vezes o Magni, né? Também. O Morten é o que menos aparece em termos de criação, né? Ele fez umas bem boas, mas a gente não vai entrar nisso. Stay on These Roads é dele, é do Morten. E o Fru Holman fez a música. A música. Bom, enfim, não entraremos nisso. Então eles gravaram
essa demo, e aí o cara, que era o dono do Rendezvous, disse assim, eu vou empresariar vocês. E essa demo, eu não sei se eu já vi ela, mas diz que ela é muito parecida com o que é a Take On Me hoje. O Paul teve uma sacada genial, ele disse assim, a gente não usou o poder vocal do Morten no Lesson One. A gente tem que impactar. Vamos usar todo o vocal range poder dele, vocal. todo o poder vocal dele. Então, assim, cada vez que tu chegar no coro, vai aumentar uma oitava. E aí diz o Morten que, e eu abro aspas, quanto a atingir a última nota alta, ou você tem asas ou não tem. A voz não está na garganta, está no sangue. É o que você imagina, o que acredita. As pessoas acham que o refrão é a parte mais difícil de Take On Me, mas estão enganadas. A parte mais difícil foi fazer os versos subirem e descerem. fecha aspas. E eu não sei tu, mas quando a gente vai no karaokê, tem lá Take On Me para cantar, e eu não me atrevo. Tu te atreve? Eu nunca me atrevi num karaokê. E ele Nunca disse fui que em um karaokê. segundo ele, nem é a parte mais difícil, é aumentar uma oitava, né? É balançar a música e não ficar muito, muito estranho. Enfim, eles conseguiram uma gravadora e aí essa gravadora lançou essa versão nova que não era deles, porque o novo produtor, ele gostava de um emulador, não sei o que lá, e aí, se uma coisa assim, é essa primeira versão de Take On Me, de 84, porque tu ouviu, obviamente, a primeira versão, e ela não soa exatamente, né, como deveria. A gente tentou comprar, lembra? O compacto. Se você é novo demais, não sabe o que é um compacto, é um LP que você também não sabe o que é, mas compacto. Ter compacto, por um motivo. A gente tentou comprar, estava por um preço super bom, preço de LP normal, mas a gente não conseguiu comprar. E, por mais estranho que pareça, ela foi lançada em duas versões. O compacto de 7 polegadas e um de 12 polegadas, que é o tamanho normal de vinil. E tu sabe quanto vendeu, né? Sim. Quanto vendeu? Bastante. 300, né? Diz que são Isso. 300 cópias. Eu me pergunto onde estão as outras 299. Essa é a de 12 polegadas, ele é enorme. A capa é bonita. E lado B, a gente tem And You Tell Me. E essa música aqui, Stop and Make Your Mind Up, que não é muito boa. Mas a capa é muito boa. Eu achei a capa boa. E dizem que essa aqui é mais raro ainda que os 7 polegadas que a gente não conseguiu comprar. E eu consegui pelo mesmo preço. Deixa aqui embaixo. Do Mansfield. Sobre o título da música Take On Me, tem uma controvérsia. As pessoas dizem que Take On Me não está gramaticalmente certo, não era exatamente o que ele queria dizer. Teve a BBC até confrontou eles uma vez dizendo que ele ficava muito, como é que é aquele, o cara disse que intrigava muito ele, Take On Me. E o Martin perguntou por quê? E ele disse pelos erros de inglês que são muitos. Aí eles riram e ficou por isso mesmo, deixaram por isso mesmo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Posso? Tá, mas, por exemplo, está errado ou está correto? Só, né? Porque uma coisa é a liberdade de criação. Né? Tanto é que aqui no Brasil mesmo a gente tem várias músicas que tu percebe que tem erros de português, mas são Sim. da criação do autor. Então, às vezes é erro e às vezes é uma liberdade musical, né? Poética, né? Mas é que no Brasil quem está fazendo é falante de português, geralmente, né? Eles não eram falantes de inglês. Então, errado não tá, mas ele não significa o que ele quis dizer. Sabe? E tem uma menina que tenta defender a ideia, dizendo que Take On Me vem do norueguês Tapomai, que quer dizer me abraça. Tá? Só que eu não compro essa ideia porque
Ele usou Touch Me and Hold Me na próxima música, coisa. Então ele sabia exatamente o que ele estava escrevendo. E o Paul se defende num dos primeiros serviços que ele fez com um norueguês, e ele diz que ele usa bem livremente as palavras, e quando ele viu no dicionário, ele usou como ele quis. E eu abro aspas agora. Para mim, take on alguém significa notá-los e tirar um tempo para descobrir o que eles realmente são. Take on me quase vira, olha eu aqui. E eu acho isso engraçado, porque ele diz, tira um tempo para me entender, mas eu vou embora em um dia ou dois. E que tempo é esse que tu tem? Né? Eu acho genial isso nas letras do A-ha, que eles têm umas ironias, umas brincadeiras que pouca gente percebe, sabe? Se tira um tempo, me conhece, né? Me conhece de verdade. Mas eu vou me embora em um dia ou dois. Então, assim, ó, esse tempo aí, minha filha, corre. Né? No Mário Quintana tinha umas E coisas rápido. assim. Tira um tempo, mas aqui, ó. Tamo quase. E saiu um videoclipe para essa música, né? Saiu um videoclipe de 84. Uhum. E que tu me mostrou também. Eu também te mostrei, que vai estar aqui na descrição. Esse vai. O que te chamou a atenção nesse clipe? Assim, O porque quanto ele é ruim. também. Não, porque assim, o Magni disse que era o pior vídeo já feito na face da Terra, né? Alguma Sim, coisa parecida com isso que ele imaginável, o falou, pior né? vídeo imaginável. É. Pois é. Só que assim, pensando em 1984, a gente não pode pensar como hoje, né? Uhum. Em 1984, os vídeos, na sua maioria, eram nesse estilo assim, num estúdio, né? A A banda banda tocando ali, tocando. uma coisinha aparecendo aqui, outra ali, uns véus, algumas coisas assim voando, né? Nos clipes, assim. Era isso. Então, assim, para horrível, não serve. Tava dentro do É que... bom? Não. Exatamente. É um vídeo normal para aquela época, um vídeo esquecível, né? Sim, Porque é. é igual a tantos outros, mas não é o mais horrível da face da Terra. Para mim o que chama atenção, não sei por que me chama atenção, aquele início, que aparece de novo depois, tá? O violão e ele batendo com a mão, assim. Me lembra muito o George Michael em Faith. Faith? Fez, fez. Me lembra muito, sabe? Aquela batida, ele com a mão, não sei por quê. E o outfit, né? Do Morton, que é uma coisa. Sim, tem uma história com as roupinhas também, não tem? Uma história com as As roupas roupinhas. são deles, não tinha figurino, então eles estavam com as roupas que eles estavam, e era a roupa que o Morton tinha na época. Inclusive as calças rasgadas, foi passando um dia, eles estavam passando perto de um. Como é que é o nome daquilo? Amplificador, rasgou a calça e ele não tinha dinheiro para comprar outra, e aí vai essa calça rasgada mesmo, e eles adotaram o estilo rasgado por um tempão. Não... Ou seja, resumindo, assim, versão 1984, nós temos uma demo melhorada com É, um vídeo é, normal, é, né? Não é nada que não chamaria atenção que eles queriam para a música, né? ele foi lançado dia 19 de outubro de 84. Uhum. E, inclusive, esse Mansfield, que eles não gostaram, fez todas as produções quase todas, do disco que sairia mais tarde, que eles não conseguiram regravar. Bom, esse empresário daí fala, Não, agora a gente tem que ir adiante e progredir, mostrar então. o que é o Take On Me, né? O empresário dele conhecia um cara chamado Jeff, Jeff Iroff. Ela é da WA americana, e ele gostou muito dos caras, gostou muito deles. E disse: vamos vacinar com eles. Vamos mudar essa música, vamos, né? Vamos ajeitar isso tudo, vamos relançar. E aí, no dia 9 de setembro de 85, não, 5 de abril de 85, nós temos segunda versão, tá aqui. A outra capa era bem melhor, né? Uhum, sim. Atrás já é mais ou menos o que seria a capa, depois foi usado no Hunting High and Low. No Brasil é essa aqui, mas é cortada aqui, sim.
Bom, é essa. Também foi lançado O 12. em 12. E essa versão, botando tudo no chão aqui, depois eu coleto. Essa versão aqui, o produtor, que já é o Alan Turney, ele gostou, ele pegou a demo do Rendezvous e disse, vamos usar. É muito melhor do que vocês fizeram antes, vamos voltar para o que vocês fizeram antes, vamos só retrabalhar ela, e foi o que foi feito. E... eu esqueci. Tu acha que aquele vídeo horroroso e aquela música que não é a perfeita fez sucesso em algum lugar nesse mundo? Se fez, foi na Noruega. Porque não tinha condições de fazer muito sucesso, não. Então, ele fez sucesso na Noruega. Óbvio. Adivinha quem fez primeiro lugar na Noruega quando o disco foi lançado? Não foi o A-ha, foi o Steve Wonder. Não. Mas em segundo lugar, foi o Wham, não foi Em compensação, em terceiro lugar, nós temos Take On Me com a A-ha. E eles chegaram a fazer programa de televisão lá, mas... Aí eles lançaram esse segundo. Esse não foi sucesso em lugar nenhum. Por quê? Por quê? Porque o cara voltou para os Estados Unidos e largaram eles, não fizeram promoção, não fizeram nada, e assim, tchau. Então tá, né? E aí não vendeu nada, eles não tinham para onde ir, não tinham como fazer show, porque eles estavam ilegal aqui na Inglaterra. E... Que horror. E aí o cara voltou, perguntou, e aí? E os guri da Noruega, como é que estão? E esse, não, continua não vendendo. E aí o cara disse, como não vende? Como não tá vendendo? Se não, que promoção que vocês fizeram? Não fizemos. Então é por isso que não tá vendendo. Porque a música é boa, o riff é bom, os guris são educadinhos, são bonitinhos, não tem por que não vender. Esse, deixa comigo, que eu conheço um cara que vai fazer um vídeo para eles e nós vamos vender. E aí ele contratou um cara chamado Baron para fazer o vídeo. O legal do Jeff Aroff é que ele nunca impôs nada para o A-ha. Quando ele falou em fazer a produção de um novo vídeo, ele não falou com ninguém, ele falou com a WA, mas chamou os meninos para uma reunião e disse, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Aí ele mostrou Billie Jean, do Michael Jackson, que era um grande sucesso na época, e era um vídeo meio diferente também. E ele disse, esse diretor, ele está disponível, vocês querem trabalhar com ele? E os meninos, claro, né? Quem não queria trabalhar com alguém que trabalhou com o Michael Jackson? E fazer esse vídeo com o Steve Barron mudou toda a carreira do A-ha. Foi uma virada de chave, porque eles deixaram para trás todo o fracasso que foram os dois primeiros lançamentos para uma nova fase de sucesso. Então vamos acalmar por aqui, vamos fazer agora um próximo vídeo, né, sobre o vídeo do A-ha, né, o que mudou, né, a partir daí. Não só o vídeo, como o novo lançamento, né? Bom, enfim, veremos sobre isso. Então, tá. A gente se vê no próximo vídeo, então. Isso. Tchau, tchau.